o Hubert, né? Então tinha ele, mais um, então pelo menos agora, mês com frio, a gente tem mais um pouquinho de gente também, né? Porque segunda-feira o pessoal já fica mais assim, né, cansado do final de semana, e ainda com uma segunda feia, segunda feia, né, feia, né, uma segunda com frio, então fica mais difícil, mas a gente está aí, né? E isso é importante, cada um fazendo, como se diz, né? Somos os beija-flores, cada um colocando a sua gotinha para o nosso aprimoramento, né? Então, uma boa noite, né, mais uma vez, boa noite ao pessoal de casa, né? Então, assim, como diz o Hubert, né, a gente vai abarcando mais pessoas, tá? E hoje, né, esse mês, né, hoje 5 de maio e dia 1º de maio, falamos sobre o trabalho, né? Boa noite, você que é a Paula? Ah, imaginei. Depois eu quero a gente dar um retratinho, né, da questão da semana passada. Aliás, antes de começar, gente, no mês passado eu falei que eu fui num abatedouro e que vi. Na verdade, eu tenho que me retratar também. Não foi num abatedouro, numa fazenda, e a fazenda que faz os, né, mata-se os gados, mas não é um abatedouro comum. E aí ela veio, né, colocar, o José me passou, porque ele que coordena as redes aqui, que quando eu falei, que eu vi chorando, né, revi as lágrimas, então ela colocou de uma forma bem técnica. Você pode falar, repetir para nós, por favor? Eu acho que você vai colocar de uma forma mais interessante. Então, o que eu falei foi que eu sou veterinária, né? É. E eu trabalho com produção animal desde quando eu começo. E já visitei alguns abatedouros, tipo bovinos, aves, suínos. E os animais, eles não têm essa... Existe a lágrima, que é um processo fisiológico, mas não relacionado a emoções. E sim para lubrificação do ouro, esse tipo de coisa. E que hoje no Brasil é uma lei de que tem que ter bem-estar animal no momento do abate e pré-abate. Até mesmo porque não é nem porque ele fala assim, as pessoas são boazinhas, mas é porque se você não tem isso, a qualidade da carne também fica ruim. Tanto que eu falo até que normalmente esses animais abatidos em fazenda, sem nenhum tipo de controle e inspeção, eu falo que isso nem é carne, que a gente está comendo músculo, não carne. Uhum. Então, os abatedouros hoje todos, eles são fiscalizados pelo Ministério da Agricultura ou pelo sistema de inspeção municipal ou estadual. E existem regras de bem-estar animal justamente para evitar o sofrimento e também para manter a qualidade da carne. Ok, obrigada, Paula, pelos esclarecimentos. Então, gente, a Paula trouxe... Um detalhe, eu gostei da explicação, mas eu queria mais... Como é que é o procedimento que se faz para... Uma das coisas é que todo animal ele tem que ser sensibilizado antes de ser abatido. Insensibilizado? Então todo animal ele tem que ser sensibilizado antes de ser abatido. Então nenhum animal é abatido sem a sensibilização antes. Então, É um medicamento? Na maior parte das vezes é um choque elétrico na cabeça que é tipo instantâneo. Entendi. Bacana. Uhum. E aí, né, então, como a Paula colocou nos comentários lá do Instagram, gente, vocês também podem comentar. E a gente aqui também, nós não somos donos da verdade, estamos aprendendo com os outros. Então, aprendi isso, né, com você, e são percepções diferentes. Então, quando a pessoa, né, abre o leque, né, pode, igual você também fez a pergunta, a gente, né, fica mais, entende mais os mecanismos, e aí a gente pode falar de uma forma mais profícua, que ela é especialista ali, né? Tá? Obrigada, tá? Então, como eu estava falando, esse mês é um mês de maio, dia 1º de maio, nós comemoramos o Dia do Trabalho. E a mensagem, né, muito interessante que a gente vai trazer hoje é sobre o trabalho. Na hora que eu olhei, eu falei assim, ó, gente, né, como que é tudo, né, seguindo. Igual quando a gente faz o culto, que a gente abre as lições e fala assim, nossa, tá tudo seguindo direitinho, né? E aqui também foi da mesma forma. Então a gente continua com o livro Cura-te a ti mesmo, né, do Espírito Milanês, por João Nunes Maia. E o trabalho fala sobre a esperança. Então a gente vai ver o trabalho sobre um novo prisma. Não aquele trabalho, porque muitas vezes a gente vê o trabalho como aquela coisa assim, desprazerosa, né?
sem alegria, aquela coisa forçada. Ai, muitas vezes é segunda-feira, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar, ou amanhã eu tenho que acordar cedo, é segunda-feira, e vice-versa. Então, muitas das vezes a gente tem um trabalho que não é prazeroso para nós. Mas a questão aqui não é nesse sentido, não é nesse, né, dessa questão do labor, mas de um trabalho, principalmente, que o tema é cura-te a ti mesmo, o trabalho conosco. Né? Então, o trabalho fala da esperança. Não podemos falar de esperança sem mencionar o trabalho que dignifica todas as coisas. Tudo que existe está vinculado ao labor. Tudo que existe está vinculado ao labor. Falemos, por exemplo, da esperança, mas teremos de lutar para alcançá-la, que ela conforta e traz a paz no coração. Busquemos, pois, todos os dias acertar nossa vida, aprimorando nossas ideias e consertando nossas atitudes, para que possamos alcançar a harmonia, passando a vivê-la. Eis a esperança a surgir nos caminhos de quem lida, buscando o melhor, sem que a blasfêmia saia da boca. Então, primeiro, né, ele fala, né, eu li 2 parágrafos, que o trabalho maior, né, é conosco. E aí junta-se a esperança, por quê? Primeira coisa, nós precisamos ter esperança que nós vamos sair daqui dessa vida, melhores do que quando nós nascemos. Então, isso já é um primeiro passo. E que esse trabalho conosco, esse labor, né, por isso que fala trabalho, dá trabalho. Né? A gente se conhecer e estar nessa escola chamada vida, dá trabalho. E muito trabalho. Acho que é o maior trabalho que nós temos que ter em nossa vida. Por quê? É um trabalho conosco mesmo. E muitas pessoas preferem o quê? Passar pela vida, né? Só passar. Quantos e quantas pessoas só passam aqui pela vida? Né? Nascem, vivem, e tem até uma música, deixa a vida me levar, vai se levando, como se aqui fosse um parque de diversões, muitas vezes sofrendo, caindo, levantando, mas não se preocupam em olhar para isso, se dar o trabalho de se conhecer. Porque realmente, se conhecer é um trabalho. Porque é muito fácil a gente olhar para o outro, criticar, falar, dar opinião para o outro. E quanto mais a gente faz isso, mais nós estamos fugindo de nós mesmos. Mais a gente está fugindo da gente. Então, por isso que ele coloca dessa esperança. Como que é importante a gente ter a esperança nesse trabalho de autoconhecimento com a gente. E é um baita trabalho. E aí ele fala, eis que a esperança surgir nos caminhos de quem lida, buscando o melhor, sem que a blasfêmia saia da sua boca. Então, o que é a blasfêmia? É a gente não, né, em situações difíceis, em situações com a vida, a gente não impregnar, né, não falar, né, do divino, da religião do outro, não blasfemar contra a vida. Né? Porque a gente escuta isso o tempo inteiro, né, de pessoas reclamando da sua própria vida. Isso é blasfêmia. Porque tudo aqui, todos nós, fazemos parte de um grande plano, né, de um grande plano de Deus. E que muitas das vezes nós é que arquitetamos esse plano para estarmos aqui. São pouquíssimas as pessoas que vêm para uma encarnação compulsoriamente, ou seja, que não teve nem o direito de escolha, só foi, né, enviado. São pouquíssimos. Quantas e quantas vezes a gente escuta dizer assim, né, principalmente jovens ainda que são imaturos, eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui. Né? A gente pede, sim. Né? É tudo milimetrado, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Então, assim, antes da gente
deixar essa vida nos levar, é um momento para a gente refletir, peraí, será que eu vou perder mais uma oportunidade? Que a vida, né, que o divino, que Deus está nos dando para nos tornarmos pessoas melhores? A única coisa, é a única, gente, a única missão que nós precisamos é o quê? É nos tornarmos melhores. Não é que eu tenho que fazer com que o Hipólito seja melhor, que a Paula seja melhor, né, do que a Regiane. Não, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu. Né? Porque eu sendo melhor, eu vou ser melhor com as pessoas. Eu vou olhar para as pessoas de um outro olhar. Eu vou ter esperança em relação às pessoas. Né? Porque todos nós somos filhos, né, do divino, de Deus. O comum é nos alegrarmos somente quando estamos sendo agraciados com a paz, com o bem-estar. Então vamos agradecer a Deus por tudo que recebemos, nas dimensões que o Senhor achar conveniente. Então ele está nos pedindo aqui, gente, eu sei que é difícil de primeira mão, mas a partir do momento que a gente começa a fazer esse movimento, a mudar esses hábitos, a gente consegue sim agradecer pelas nossas dificuldades. A gente consegue. Né? De início não é fácil, mas quando a gente começa esse trabalho, quando a gente começa a avaliar, às vezes, o que uma doença fez, depois que a gente passa, o que eu estou aprendendo com uma doença, o que eu estou aprendendo com uma separação, o que eu estou aprendendo com uma perda. Né? Então, tudo é como que a gente olha essa percepção. Então, em vez de a gente ficar reclamando, por que isso está acontecendo comigo, e se perguntar para quê? Qual que é o meu aprendizado? Por mais difícil que esteja, a gente não está falando que não tenha dor, não. Tem dor, tem sofrimento. Mas o que isso pode estar me auxiliando? Né? Qual o aprendizado que eu vou tirar, né, dessa dor, desse sofrimento, dessa perda? E é isso que a gente começa a ver com outros olhos essas dificuldades. E aí quando a gente muda o nosso padrão vibratório, né, vibracional em relação a essas questões, quando vem as dificuldades, né, os desafios, a gente já passa por eles com mais tranquilidade. Porque às vezes uma coisa que era grande, eu estou até bem cansada, minha mãe fez uma cirurgia esses dias, então a gente ficou muito no hospital. E aí, tipo assim, eu falo por mim, se fosse um tempo atrás, porque não vou falar que eu não fiquei ansiosa, que não tive crise, todo mundo, não é isso. Mas a gente tem um pouco mais de fé e acredita, peraí, não, se for de ser o melhor vai acontecer. Né? E aí, o que é? Essa é a esperança. Então, quando a gente já pensa assim, o vibracional já muda. Porque a gente já sai de um limiar daquilo. Nossa, será que vai dar certo? Será que o que vai acontecer? Né? E a gente já fica com uma outra questão. É a esperança. Não, vai dar tudo certo. E eu fiquei muito feliz, que pela primeira vez na vida, né, ela é muito católica e tudo, ela veio aqui na casa de Mateus, né, semana passada, para passar por um atendimento, porque estava muito, né, nervosa, muito assim. Então ouviu as músicas aqui na terça-feira, passou pelo reiki, e isso já deu uma tranquilizada. Né? E também desmistificou, porque ela achava, não sei o que ela achava, que era uma casa espírita, né? Devia ter vendo espírito, cheio de coisa por aí, mas não foi isso. Não, eu gostei. Foi que a gente estava todo mundo curioso depois que ela saiu para ver se ela tinha gostado ou não, o que ia ser os comentários. Mas gostou, né? Então, se permitiu, né? Aos 78 anos, se permitiu a conhecer, porque nunca gostou muito, não. Nem da ideia. Então, ou seja, mas o aperto, né? Faça uma dificuldade, um desafio. Não, peraí, vou lá conhecer. Não é que ela vai vir, mas pelo menos já desmistificou,
né, o que ela tinha ali na cabeça, que não é, né, não é nenhum bicho que está acontecendo aqui, né? É uma reunião onde a gente vem aprender, né? Essa casa, ela é muito importante para nós, pelo menos assim, para mim, né? Quanto de aprendizado, uma casa que acolhe as pessoas, uma casa com muito estudo, né? Com os atendimentos. Então, eu só tenho que agradecer essa casa de Mateus e Tomás por todos os ensinamentos que ela nos dá e esse acolhimento, e vou falar, aberto, sem, sabe, sem assim, ela é aberta a todas as religiões, a gente atendeu aqui evangélicos, né, às vezes não falam, porque é uma casa que não se prende, ela não é rígida, todo mundo é bem-vindo, né? Espalhar o inconveniente é responsabilizar-se pelo mal que se faz. E é nesta hora que devemos falar da esperança e da fé, e fazer a caridade confiando nela, para que o amor nos sustente a vida. Esse inconveniente, né? Eu fiquei pensando que às vezes a gente tem esse hábito também, que precisamos mudar. São pequenos hábitos que às vezes a gente não faz nem por maldade. E aí quando eu fiz uma cirurgia, né, que foi um caso sério também, e aí né, às vezes a gente comentava ao passar por isso, e quantas pessoas, eu falo, não é por maldade, às vezes por sensibilizar, mas teve uma vez que me chocou. Que aí um senhor, a gente comentando, né, e aí falou assim, minha filha morreu dessa cirurgia. Eu falei, meu Deus. Então, são coisas pequenas, às vezes a gente fica... Quantas vezes, às vezes, uma pessoa vem, fala para você alguma coisa e você... mas minha tia, minha irmã tem isso. A gente quer ali. Mas, às vezes, gente, a pessoa só quer ouvir. Você quer só ser escutada. Ela só quer falar. Então, às vezes, não precisa da gente, né, colocar aqueles casos que a gente já conhece. Né? Semana passada mesmo, uma amiga minha, a mãe dela caiu, estava no hospital, e pelo quadro era grave, mas eu falei, não, vamos ter fé, vamos ter esperança, e ponto, mas era grave. Ou seja, para a gente que está de fora, a gente vê que não tem muita coisa. Mas vou falar com ela, né, espere tudo, sua mãe já está velhinha, porque às vezes acontece, eu ficava muito chateada quando eles falavam isso com a minha avó, porque minha avó tinha 102 anos, estava no hospital e gostava muito dela. Mas tipo assim, tá velhinha, né? Ou seja, já passou do tempo dela? Não é. Para quem, né, tem uma pessoa querida, não importa a idade. A gente é aquela questão ali. Então eu ficava muito chateada quando eu ouvia isso. Mas qual a idade dela? Eu já nem gostava de falar quando eles perguntavam, né? Porque já vinha um comentário assim. Mas não é isso, gente. Então, assim, vamos ter esse acolhimento, essa sensibilidade de trazer a esperança para o outro de alguma forma. Então, por exemplo, a gente não precisa falar nada. Olha, se precisar de alguma coisa, só isso. Eu estou aqui. Conte comigo. Só isso. A pessoa vai saber que você está ali. Né? De vez em quando manda uma mensagem, saber. No particular, tá, gente? É muito chato também, a gente tem lá um grupo de amigos, e aí tem uma pessoa com um problema, e aí no meio daquele tanto de gente participando de um grupo, fala assim, Ellen, como que tá fulano, como tá assim? Gente, às vezes a pessoa não quer nem responder, e fica na obrigação. Então vamos ter um pouco sensibilidade com o outro. Então vamos lá no particular, pergunte, né, como que tá. São pequenos hábitos de esperança que a gente transmite de caridade com o outro. Principalmente isso, a caridade. Né? E aí ele coloca aqui, que é muito importante, devemos usar o nosso tempo no esmero, aprimorando-nos cada vez mais de maneira que a nossa vida fique mais sublimada em altos entendimentos. Comecemos logo a tarefa nos pensamentos, de modo que as nossas ideias sejam puras e a nossa atenção voltada em direção à palavra.
de tal modo que ela seja purificada, fazendo crescer o bem, estendendo o amor por onde quer que seja. Então, primeiro, gente, ele está falando aqui, né, algumas coisas. Como que a gente está lidando com o nosso tempo? O que a gente tem feito com o nosso tempo? Para o nosso aprimoramento. Né? O que a gente tem feito? Isso não quer dizer que, às vezes, a gente acha que o tempo é só ficar laborando, trabalhando, né? Ficar ali o tempo inteiro na agitação. Agitação é diferente de movimento. A agitação é que muitas vezes o que nós estamos ficando, tendo muitas atividades e não estamos parando para pensar. Isso é para todos nós, né? O mundo está assim e a gente vai embarcando nisso em várias situações. Então nós estamos precisando, né, muitas vezes de parar e pensar, peraí, eu tenho um momentinho para mim? Às vezes eu consigo, às vezes não. E aí que a gente tem que saber essa diferença, porque o movimentar de fazer esse trabalho conosco, isso é um movimento. É um movimento de quê? De autoconhecimento, da gente se tranquilizar. É um movimento do aprimoramento, é isso que ele está nos solicitando aqui. E uma das coisas que ele também nos fala, isso quase todas as obras, né, principalmente as obras do André Luiz são muito difundidas em relação aos pensamentos. Porque o pensamento, gente, ele é vida, literalmente. Ele vai formando aquilo que a gente pensa, ele vai formando. Isso a gente já trouxe até em outras vezes. Né? Ele vai porque tem as formas pensamentos, ou seja, a gente começa a plasmar situações. Então, por isso que é importante a gente plasmar, já que o pensamento tem essa força, plasmar o quê? Com boas intenções. Porque ele tanto pode ser para o bem quanto para o mal. E aí, ele coloca aqui que nós precisamos o quê? Além de trabalhar os pensamentos, se a gente trabalha os nossos pensamentos com mais tranquilidade, que a gente tem essa fé, essa esperança, essa caridade, a nossa palavra vai ser o quê? Mais pura. Porque sai da boca o que tem no coração. Do coração vai para o cérebro e sai da boca o que a gente tem no coração. Isso já disse Jesus. Então, a partir do momento que a gente tenta purificar os nossos pensamentos, né, trazê-los com mais tranquilidade, isso não quer dizer, tá, gente, que nós somos santos, que nós não somos. E que a gente não tenha pensamentos ruins. E nem falando assim que, tipo assim, eu não posso pensar isso. É justamente aí que a gente precisa olhar. Então, se eu estou pensando aquilo, uma coisa que nosso crivo não é bom, então, peraí, deixa eu olhar para isso. Deixa eu olhar por que eu estou com inveja de fulano. Por que eu estou com ciúme de ciclano? O que isso, né, está me trazendo aqui? Qual é esse incômodo aqui interno que está me trazendo esse tipo de sensação e sentimento? E aí que eu começo a fazer esse trabalho, que aí é o trabalho de olhar e observar, peraí, o que está acontecendo comigo? E isso é o que, gente? A gente ser sincero, principalmente com a gente mesmo. Né? E olhar com carinho e gentileza. E para começar, nós não somos seres perfeitos, senão não estaríamos aqui nessa dimensão. Não somos. Então, se a gente não é perfeito, por que a gente fica aí, né, com medo de olhar as nossas imperfeições? Porque nós temos medo. E aí, com isso, a gente fica quê? Nessa agitação maluca, fugindo para outras coisas, para a gente não olhar para dentro da gente. Porque essa viagem, essa jornada aqui interna, ela é muito séria, ela é muito dolorosa e dá muito trabalho. Então, por isso que a gente foge, né? Mas a partir do momento que a gente fala assim, peraí, agora não tem mais jeito. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um processo terapêutico
E a minha psicóloga também faço também, tá, gente? De terapia, não é porque eu sou psicóloga que eu não faço os meus processos, né? E aí ela falou assim, Ellen, você está disposta? Eu falei, não tenho nem que ter disposta, eu preciso olhar para isso, para esse incômodo. Porque senão, se a gente tem coisas que se não forem vistas, vai te travar para a vida, para outras coisas. Nós temos muito traumas que a gente traz, né, da nossa vida, da nossa infância, muitos complexos. E é nós, com a nossa coragem de olhar para isso, é que a gente vai dar trato. Por isso que o Miramês fala, cura-te a ti mesmo. E nós temos esse poder de nos curarmos, mas para isso a gente precisa trabalhar. E sermos gentis conosco, né, nesse trabalho. Tá? Levanta, meu irmão, o teu ânimo em tudo o que fizeres e confia no Senhor. Porque quando nos falta a esperança, sentimos-nos enfraquecidos nas lutas. Se o serviço é bom, vamos em frente, ajudando aos que sofrem. Se o trabalho é bom, auxiliemos aos que padecem. Se o trabalho é vida, laboremos todos os dias para espalhar essas bênçãos de Deus em todo o mundo. Acha-se entregue a nós o cuidado de fazer circular o exercício da caridade. Então, gente, levanta, meu irmão, o teu ânimo e confia no Senhor. Isso é imprescindível. Quantas e quantas vezes a gente escuta isso aqui, né? Acredito que quase todos vocês, a maioria que já pegaram, por exemplo, uma orientação, passou por um atendimento fraterno e lá vem uma frase: levanta-te, confia em você, tenha fé, confie na vida, confie em Deus, não é? Todos nós, porque tem momentos que a gente realmente precisa de alguém que está falando, a gente vai, apruma, sabe? Levante, dá uma aprumada aí, porque senão você vai caindo, e quanto mais a gente vai deixando, mais, às vezes, a tristeza vai tomando conta, a depressão, na hora que a gente vê, a gente está lá no chão. Então, é necessário, quando a gente observar que está começando com esse estado, peraí, o que eu posso fazer para fazer diferente? Primeira coisa que a gente pode fazer, e que ajuda muito, pedir o nosso mentor, nosso anjo da guarda, nosso guia, o que vocês quiserem chamar. Para tipo assim, me auxilie, me dê força. Porque todos nós temos um ali pertinho, e basta nós pedirmos ajuda. Mas para isso nós precisamos pedir. Porque muitas das não é porque ele não está perto, não. Porque a gente afasta. Afasta esse ser de luz perto da gente pelos nossos próprios pensamentos que não estão acessíveis a ele. Então, quando a gente está nesse sentimento, pede. Não precisa fazer, né, as orações grandes, só tipo assim, me ajuda, por favor, estou precisando de auxílio. É a humildade de pedir. E a gente precisa aprender a ter essa humildade de pedir. Né? Todos nós tem momentos, a gente é igual uma montanha-russa. Nós ficamos em altos e baixos. Tem hora que a gente está aqui, que quando a gente está aqui, a gente auxilia os outros, tem a oportunidade de auxiliar o outro, e quando a gente está embaixo, é a hora da gente receber ajuda. Né? Então, ou seja, nós vivemos uma comunidade que é o quê? Um ajudando o outro. E é isso que a gente... Por que aqui, né, uma casa chama fraternidade? Para que possamos ser fraternos uns com os outros. Para a gente ser fraternos uns com os outros. E, por exemplo, na hora que o Ubix acabou a prece aqui, ele falou assim, gente, se alguém precisar de mim, eu estou ali. É isso. Se precisar, realmente recorra. Nós temos o atendimento fraterno, tem algumas pessoas, ou seja, é aonde que ele fala assim, olha, eu ouvi a palestra, eu estou com um problema, onde que eu posso, né? Não é só chegar aqui e ficar sentadinho, não. Se tiver com alguma coisa, procure ajuda.
Porque a gente vai direcionar as pessoas da casa aquele momento, né, aquele melhor atendimento para a pessoa. Às vezes a pessoa está assim, olha, eu estou passando por uma necessidade financeira. Eu pedi um emprego e aí a gente fala assim, peraí, o que a gente pode auxiliar? Até isso. Né? Uma cesta básica, a gente tem uma sopa. Ou seja, nós estamos aqui para dar as mãos aos outros. Porque num lugar, num espaço, numa instituição que é chamada de fraternidade e isso não acontecer, né? Então, ou seja, é muito difícil. Então, nós é que precisamos, né, realmente trazer o nome que é fraternidade, sermos fraternos uns com os outros. Né? Porque essa casa aqui não é da presidente hoje que é Alcione, nem dos... Né, é nossa. Aqui não tem nenhum líder. Nós temos algumas pessoas, coordenadores, sim, que coordenam, mas a casa é nossa, é de todos nós. O trabalho é nosso. Não podemos esquecer que a natureza que trabalha no silêncio em benefício de todos, sem exigências, são as mãos de Deus operando por todos os meios, ajudando e servindo, ofertando paz e alegria para todos os povos. Observe os frutos, a alimentação, os remédios e mesmo as vestes, a variedade do que precisamos. Ela, a natureza, se fez mãe e nos entrega com amor e carinho, na afeição de caridade, tudo que é produto do trabalho divino. Quantas e quantas vezes, né, Miramês está nos trazendo nas mensagens dele essa questão da natureza. E aí, né, mais uma vez a gente fala, porque nós fazemos parte desse processo. E aí ela está falando, tudo ela nos entrega. A roupa que nós vestimos faz parte o quê? Da natureza. O alimento que nós comemos faz parte, né, da natureza. A cadeira que nós estamos aqui, né, os assentos, fazem parte da natureza. O ar que nós respiramos, que nós falamos no mês passado, faz parte da natureza. A água. E como que a gente está se sentindo em relação à natureza? Será que a gente está, né, nós estamos equilibrados entre o dar e o receber? Porque a gente tem recebido muito. E será se nós estamos, né, dando alguma coisa em troca? Principalmente em relação aos nossos pensamentos. Porque o pensamento é natureza. Então, aquilo que nós pensamos, porque muitas vezes a gente tem a imaturidade infantil, vamos dizer assim, de achar que os pensamentos são só nossos, mas não são. Então, aquilo que eu estou pensando está sendo emitido, né? Está tendo vibrações, uma frequência vibracional, e que vai, por exemplo, se eu tenho uma pessoa aqui, nesse salão, vou pegar um exemplo, e está me escutando, e essa pessoa está falando assim, nossa, que baboseira que ela está falando, que tanto de coisa. O que está acontecendo com esse ser? Ele está afinizando com outros seres que estão aqui na casa também, e que muitas vezes nos acompanham, né? Os espíritos ignorantes. Eu estou falando, pegando exemplo aqui da fraternidade, que nós estamos aqui, mas isso é indiferente em qualquer lugar que nós estejamos, tá? E aí vai afinizar, né, com aquele ser. E muitas das vezes, o quê? Quem é mais sensível vai sentir essa vibração dessa pessoa. Se ela é sensível, também está o quê? Meio baqueada, não está, né, vigiando de forma correta. E às vezes pode sair até mal do ambiente. Aí fala assim, nossa, eu fui lá na casa de Mateus e comecei a passar mal. Não, não é a casa de Mateus. É como também nós estávamos. Como que a gente está vibrando? Como que eu estou me sintonizando com o quê? Às vezes a gente está na nossa casa e chega lá uma pessoa que está reclamando e aí a gente fala, ai, o ambiente aqui não está legal.
né? E a natureza, pegar um exemplo mais clássico que a gente sabe, as nossas plantas, porque elas falam por nós. Quantas vezes já chegou alguma pessoa na sua casa e aí uma plantinha pega e morre? Por quê? Aquilo muitas vezes que era para nós ficou lá com ela. Quantas vezes os nossos animais, um gatinho, um cachorro adoece, às vezes com uma visita, ou com os nossos pensamentos. Então é tudo conectado, tudo é muito complexo, gente. E o nosso tempinho aqui, quase. Compete a todos nós agradecer pelo que recebemos e também doar com a alegria. Libertemo-nos da inércia, abraçando sem perdas as horas o serviço a fazer, que as bênçãos da luz chegarão ao ambiente do trabalho. E tudo ser-nos-á a grande esperança. Então, gente, primeira coisa que nós precisamos fazer, e aí, gosto falando, é um hábito. Inclusive, eu tenho, né, começando, a gente está com um projeto que chama, tem algumas pessoas aqui, tem pouquinhos seguidores, além do meu lá, o Eren Baeta Psicóloga, Ser Feliz se aprende. Por quê? A felicidade, ela é aprendida. Né? Então, é um processo. Porque muitas vezes a gente escuta assim, a felicidade não é desse mundo, felicidade é só alguns momentos, não é mesmo? Isso é muito comum. Mas se nós começarmos a aprender o que é ser feliz, isso vai fazer parte da nossa vida. Porque a alegria, ela é a nossa principal proteção, né? Contra tudo, para essas frequências vibracionais não boas. Então, se eu estou alegre, nada, gente, vai nos pegar, vamos dizer assim, né? E aí é aquele negócio, além da gente se sentir bem, nós vamos passar essa energia para as pessoas. Né? E é isso, quando ele fala assim, e as bênçãos da luz chegarão ao ambiente do trabalho. Esse ambiente do trabalho é a gente. É onde a gente está. Né? É nesse ambiente, aonde eu estou. Então, é muito mais do que, né, é o ambiente físico, é o ambiente das relações, é o ambiente de estar na Terra. Né? Juntemo-nos ao Cristo no trabalho com Deus, porque Ele nos diz que o Pai labora sempre e que Ele nunca parou na obra do bem universal. Se acreditamos que a vida é movimento, essa é a tarefa universal de Deus. E é isso, a vida não para e nós também não podemos parar. A vida não é estática, ela sempre está em movimento. E a gente já escutou isso de alguns mentores, como se diz, por exemplo, eles vêm com um plano para nós. Se não deu certo, eles vão com outra estratégia. Porque a questão do nosso mentor, vamos dizer aqui pertinho, o trabalho dele, o labor dele, é que nós saiamos daqui melhor, né, do que a gente entrou. E eles, né, quando eu falo eles, nossos mentores, eles sofrem com a gente. Eles sofrem quando a gente não consegue passar pelos desafios. E eles se sentem, às vezes, fracassados também. Porque, nossa, eu não consegui, né, o meu tutelado. Então, muitas das vezes, a gente coloca eles tão distantes de nós, né, como seres assim tão lá no pedestal. Não, eles precisam estar aqui, ó, de mão dadas com a gente. Porque é aquele ser que está ali, nos auxiliando, porque a gente tem uma visão só aqui, ó, né, só de um ponto de vista. Eles estão com a visão 3D, eles estão vendo todo o panorama, tudo em volta. Então, se nós nos permitirmos sermos auxiliados por eles, o lucro vai ser nosso. A esperança, vou dizer, é para nós. Então, assim, vamos pensar, vamos utilizar mais
né, dos nossos mentores, né? Vamos pedir mais para eles, né, aquilo que a gente precisa trabalhar em nós. E a partir do momento que a gente vai ter essa frequência, é aonde que eles vão estar mais conosco e nós vamos ter o quê? Afinidade e ter a intuição, né, do melhor a fazer, dos nossos melhores passos, das nossas atitudes. E a gente fala assim, nossa, eu pensei isso. Muitas das vezes não, é eles nos dando a direção. Mas o primeiro passo tem que ser nós, né, para eles nos auxiliar. Tá? Então essa lição de hoje nos faz o quê? Vamos ter esperança com o nosso processo, vamos acreditar, vamos ter fé, né, no divino, em Deus, mas vamos ter fé em nós, que a gente vai conseguir, né? Nós vamos sair daqui, né, no nosso último dia, melhores do que nós entramos, sim, com certeza. Tá? Então essa é a mensagem né, dessa noite, e agora a gente fica com o Hipólito e agradeço a vocês. Tá? Alguma pergunta, alguma coisa? Então tá, gente. Então até o mês que vem. Fiquem com Deus.